Quero agradecer demais ao deputado Léo Portela por vir aqui à Rede Super conversar com a gente montou essa pauta porque ele é um dos que batalham, que lutam por essa questão da liberdade das famílias educarem seus filhos sem doutrinação. Deputado, muito obrigado, viu, por vir da Mente Aberta. Obrigado, Cássio. É uma honra estar contigo novamente aqui nas ondas da Rede Super, chegando à casa de cada um de vocês, discutindo um tema tão importante, tão atual, que é a questão da doutrinação nas salas de aula. Como advogado, porque além de deputado, né, você tem formação em advogado, tem formação em teologia, né, é pastor também. Qual que é a sua leitura? Porque nós temos ouvido muito falar que os últimos anos, talvez as últimas 2 décadas no mínimo, foram de muita doutrinação. Como é que a gente percebe isso? Você percebeu isso, por exemplo, quando você estudou, deputado? No ensino fundamental e médio, na faculdade? Sim. Principalmente na área da história. Os professores de história contaram a história recente do Brasil sob uma ótica de esquerda. Por exemplo, o golpe que eles dizem de 64, e alguns fazem a leitura de Revolução de 64, ditadura militar, e alguns fazem a leitura de regime militar. Então, foi colocado para os alunos apenas a visão dos professores de esquerda. Isso qualquer um pode atestar no dia a dia das salas de aula. Todos que passaram por salas de aula sabem que essa é a leitura que foi imposta aos jovens brasileiros. Não houve possibilidade de discutir um outro olhar, um olhar diverso. E é por isso que a gente luta tanto pela Escola Sem Partido, para que as pessoas tenham aí a possibilidade de ter acesso a outras formas de interpretação e aí sim formarem o seu próprio entendimento. Muitos professores têm reclamado, dizendo que isso é cerceamento da liberdade de ensinar. O que os que lutam a favor da Escola Sem Partido dizem com relação a isso? Isso, eu sou autor do projeto em Minas Gerais. E o nosso posicionamento é muito claro. O Escola Sem Partido, ele não quer que a escola não discuta política, longe disso. Ele não quer amordaçar os professores. Ele quer dar liberdade total para que os professores possam falar não apenas daquilo que lhes é imposto pela mídia, ou imposto pelos sindicatos, ou imposto pelos partidos. A gente quer que uma escola não tenha um único partido, porque hoje as escolas tomam partido. Por isso o nome Escola Sem Partido. Nós queremos uma escola com todos os partidos. Nós temos que ver a visão da direita, de centro, da esquerda, e não apenas impor a visão da esquerda como a única correta, porque aí nós não estaremos formando cidadãos, estaremos sim formando militantes. Isso. Mas no caso, isso não acontece só em escola pública, porque também em escolas particulares há uma... E eu estou falando porque eu sou professor de história, então eu sei bem o que é isso, né? Há uma pressão sobre os professores, inclusive de escolas particulares, que ensinem a história desse viés, dessa faceta de esquerda. Sim. Porque, pensa bem, eu falo pastor Léo, deputado Léo. Só Léo tá bom. Só Léo. Eu não sei se você chegou a ver, como advogado, o último exame da OAB. Sim. Né? Quando o último exame da OAB, por exemplo, estou falando já do nível do formado no ensino superior, ele começou a tratar de questões bem da pauta da esquerda. Né? A questão do etnocentrismo, sim, a questão dos refugiados, é a pauta da esquerda. Como é que faz para um jovem sobreviver, então, se ele não aprender essas coisas da pauta de esquerda? Pois é, isso é um grande problema. E não só na OAB, vamos dizer que a OAB já é algo nível superior, mas no Enem, você lembra do Enem do ano passado? Isso. Onde houve a linguagem chamada Pajubá. O que era o Pajubá? Pajubá, a linguagem dos travestis. E aonde e quando os travestis usam esse tipo de linguagem? No exercício da sua profissão. É complicado, né? No exercício da sua profissão, para que eles pudessem se comunicar sem que a polícia soubesse o que eles estavam falando, sem que as autoridades... Um código. Então é o código da criminalidade. Então foi inserido no Enem, eu lembro disso, porque é uma agenda de esquerda, a questão dos transgêneros, dos travestis, dos transexuais, e aí os jovens tinham que ter acesso, tinham que estar familiarizados. O que é o Pajubá? Eu não sei o que é o Pajubá.
né, alguém, isso não é uma matéria a ser ensinada nas escolas, de maneira alguma. E ainda mais uma linguagem que é do crime. Né? Ali eles falam dessa forma para que a polícia não os identifique. E foi inserida, por quê? Porque é uma pauta de esquerda. Agora, isso tem que mudar. E a forma de mudar é a urna. E o Brasil foi às urnas e disse, esse modelo tem que acabar. Né? E nós temos que ingressar agora com um novo modelo. E qual que é o problema também desse modelo? Não deu certo. A educação brasileira deu certo? Lamentável. Não deu, foi toda construída com base em Paulo Freire. O grande teórico aí da pedagogia, principalmente da pedagogia com viés de esquerda. E não é uma educação que deu certo. Os níveis da educação brasileira são dos mais terríveis possíveis. Os alunos estão saindo da escola sabendo bem quem é Karl Marx, sabem bem quem é Che Guevara, mas não sabem fazer uma análise combinatória. Então, são escolas que formam militantes e o Brasil disse não a isso. Agora, esse investimento da esquerda é muito pesado. Né? Recentemente, a gente viu o filme do Wagner Moura sobre o Marighella. Que absurdo. Quer dizer, um terrorista. Um terrorista. E houve uma glamorização. Glamorização de uma pessoa que foi um desertor do exército. Exatamente. Foi um assassino, um terrorista. Exatamente. E se faz um filme trazendo glamour para isso. Isso é muito preocupante. É um absurdo, porque Marighella, inclusive, escreveu o mini manual da guerrilha urbana, onde você ensina técnicas de como matar, de como causar mais dano à saúde física dos outros, à integridade física dos outros. É um homem que ensinou a matar, que matou, que instituiu o terror no Brasil, para que fosse instaurada a sua forma de governo, que era o quê? Era a ditadura, que era a ditadura comunista, era o regime comunista no Brasil. E isso talvez tenha sido um dos grandes... das grandes mentiras, das grandes coisas ocultas que a esquerda conseguiu fazer, né, pastor Léo? Porque a esquerda mesmo, marxista, ela não quer assumir o poder por vias democráticas. Democracia e marxismo não combinam. Não combinam. E me parece que foi uma maldade tremenda, porque Marighella, a Dilma Rousseff na época... Também terrorista. Fernando Pimentel, também terrorista. Exato. Zé Dirceu. Todo esse grupo que hoje está na esquerda, eles queriam ir na década de 60 tomar o poder, como foi feito em Cuba. Exato. Eu acho lamentável ocultar isso. Tem que se dizer, concorda? Tem que ser dito, mas o que aconteceu? Foi instituído no Brasil o marxismo cultural, por meio aí dos ensinos de Antônio Gramsci. A Revolução Cultural Gramscista. Diz o quê? Nós não devemos tomar os tanques de guerra, não devemos tomar as forças militares, não devemos tomar os palácios, nós devemos tomar as mentes. Então, por meio da escola, por meio da academia, por meio da cultura, nós devemos dominar as mentes do povo e aí sim instaurar o regime que é o regime comunista. O marxismo cultural é exatamente o que provoca uma escola partidária, né? Exatamente. Por isso que é a escola sem partido, porque os professores se tornam militantes em sala de aula. Né? Na verdade, a escola sem partido, o que a gente quer é a escola com todos os partidos. Sim. Não só aquele que a escola quer que seja abordado. A gente quer uma escola ampla, que possa divulgar todas as ideias e os alunos, assim, de maneira livre, formar o seu conhecimento. Agora, isso não pode atingir, por exemplo, os professores que são cristãos? Porque quando a escola é sem partido, é sem a tomar um partido. Então, Exato. A gente pode pensar de esquerda, direita, centro, mas também da perspectiva religiosa, né? Qual que é a sua leitura sobre ensino religioso nas escolas? Nós temos a escola religiosa, a escola confessional privada. Por exemplo, Colégio Batista, uma escola confessional. O pai que matricula o seu filho ali, ele, ao assinar um contrato, ele está ciente de que ali é uma escola onde há educação religiosa. É uma escola privada. O pai só matricula o filho ali se ele estiver de acordo. Então isso é intocável. Assim como as escolas isso católicas. É um contrato, assim como as escolas católicas, as escolas logosóficas, as escolas espíritas, seja lá o que for. O pai, no ato da assinatura do contrato, ele assume Sim. a responsabilidade de colocar o filho ali. Não está sendo enganado. Não está sendo enganado. É uma escola confessional. O que não pode acontecer, a gente tem que tomar muito cuidado, é no Estado. Escola pública. Escola pública. Como abordar essa questão?
Infelizmente, seria o melhor dos mundos, na nossa ótica, que fosse ensinada ali o cristianismo nas escolas. Para nós, a palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Mas nós não somos os únicos que moram no Brasil. Exatamente. Né? Tem também aquelas pessoas com outra visão religiosa. E, no caso, se há educação religiosa e o Estado é uma república, é um Estado laico, todas as religiões precisam ser abordadas na sala de aula. Concordo. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não tem que ter ensino religioso na escola, mas da minha religião. E não é assim. Não funciona assim. Porque estou falando da escola pública. Né? Porque se ela é pública, ela é do povo. Exatamente. Se o Estado que mantém, você tem contribuintes dos diversos credos. Não é correto, não é, fazer um ensinamento só de uma só religião. Assim como não é correto também a doutrinação política. Eu vi alguns vídeos, o deputado Léo, assustadores de professores de história perseguindo alunos que estavam com camisa, por exemplo, do Bolsonaro. É verdade, isso acontece. Aconteceu e acontece muito. No outro dia eu vi um vídeo de um professor que escreveu no quadro, professor de história, no Rio, escreveu no quadro, frase motivacional do dia. Todo dia ele colocava uma frase motivacional. Frase motivacional do dia. Bolsonaro está com pneumonia. Meu, você está brincando. Que absurdo. Então, o presidente no hospital, em uma questão complicada de saúde, um quadro clínico que piorou, ele ingressou ali com pneumonia, e o professor usando isso para fazer política como se fosse uma chacota, né, e colocar ali a sua forma de doutrinação. Um absurdo. É absurdo. Agora, foram anos, talvez décadas, de doutrinação nas universidades, formando esses professores para irem para os colégios e para irem para as próprias faculdades. Quanto tempo vai demorar? Será que isso vai ser rápido? Eu quero que você responda isso depois do intervalo. Será que isso vai demorar décadas também? Né? Vai demorar muito tempo? Ou é possível, num curto espaço de tempo, talvez 4, 5 anos, a gente já perceber uma mudança nas escolas nesse sentido do ensino, do conteúdo específico e não de uma doutrina? Você responde para mim depois do intervalo, tá joia? Deixa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o deputado Léo Portela falando sobre escola sem partido. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, conversando hoje com o deputado Léo Portela sobre escola sem partido. E eu queria saber do deputado, eu queria entender, deputado, como é que é essa questão da escola sem partido? É uma decisão municipal, estadual, federal? Como é que é isso? Escola sem partido pode ser implementado em várias esferas, tanto estadual, como municipal, como federal. Se vier de uma lei, por meio de uma lei federal, ele já vincula, né, os outros níveis, estadual e municipal. Hoje tem sido feito dessa forma, cada ente faz o seu, né, cada cidade, cada município faz o seu projeto. Digo, no que diz respeito ao movimento Escola Sem Partido. Cada lugar é livre para fazer o seu, mas é óbvio, se vier de Brasília, já normatiza e alcança todos. Mas no caso, Minas Gerais, por exemplo, qual é a situação atual? Eu sou autor do projeto, ingressei com o projeto na Assembleia Legislativa, passamos pela Comissão de Constituição e Justiça, foi uma grande vitória, e agora o projeto segue para a Comissão de Educação, onde nós debateremos antes de ir ao plenário. E passada pela Comissão de Educação, e se aprovado no plenário, o governador tem que aprovar? Como é que é? Não, o governador pode vetar. Caso o governador vete, nós temos a possibilidade na Assembleia de derrubar ou não o veto do governador. Mas o governador fez um compromisso público enquanto candidato, assinou com a Escola Sem Partido o compromisso de implementar o Escola Sem Partido em Minas Gerais. Talvez se fosse o governo ainda de esquerda fosse mais difícil. Muito mais difícil. Não fosse um governo de esquerda, como era o governo anterior, nós teríamos já vencido outras barreiras, talvez já tivesse sido inclusive votado. Como deputado, falando de escola sem partido, pensando nos professores, como é que a Assembleia Legislativa tem visto essa questão dos nossos professores públicos estaduais que têm recebido salários em atraso? Há algo que a Assembleia tenha feito ou possa fazer para melhorar a situação? Sim, foram feitas diversas audiências públicas, diversos requerimentos ao governo de Minas. Como se trata de um assunto do executivo, né, nós não temos assim a possibilidade, o poder para influenciar diretamente e fazer as coisas acontecer. É uma decisão do poder executivo.
Nós agora estamos preparados na Assembleia para defender os professores, talvez aí no maior ataque que eles sofrerão na história de toda a educação em Minas Gerais, que é a questão previdenciária. Então, tende a vir um projeto que passe de 11,5% a contribuição previdenciária dos servidores públicos, e aí os professores nesse meio, para 14%. Né, na folha. Outras coisas. O novo trouxe aí uma visão de administração do Estado que é nesse sentido. Então vai pesar muito mais no bolso do professor, né? Sim, e o professor já recebe tão pouco, já é tão desvalorizado, e agora ele tem que pagar as contas por erros dos governos passados? Não é? Me desculpa, não é justo. Mas a gente vive no Brasil um momento interessante dos três poderes, pensando no nível federal, né? Pensando no Supremo, na Câmara e no Executivo, né? na Câmara dos Deputados, né? No Senado. A função de fazer leis não é do Executivo, é do Legislativo, é isso? Como é que é? Do Legislativo. E nós vemos aí, principalmente o STF, usurpando essas funções, legislando e colocando prazo para que os legisladores façam as leis, como está acontecendo agora na questão da homofobia, da criminalização da homofobia, que está no STF agora em pauta, está sendo julgado neste momento. Nós temos um projeto que já está no Senado, passou pela Câmara, está no Senado, está cumprindo o rito normal de tramitação de qualquer projeto de lei, com discussões democráticas, sobre essa pauta, com audiências públicas, sobre essa pauta. Né? E agora vem o STF com um tipo de ativismo judicial, porque o STF também tem uma pauta de esquerda. Os ministros que foram indicados ali são, na sua grande maioria, esmagadora, ministros com uma pauta de esquerda. Tem, inclusive, hoje o presidente do STF foi advogado do PT, tantos anos, né? Então nós temos aí uma pauta no STF, a pauta da agenda de esquerda. E eles dizem agora, então, que a Câmara e o Senado Legislativo como um todo demoraram a resolver a questão. Então eles usurpam o direito e ali impõem uma forma de interpretação da lei que não é... ninguém votou neles. Quem votou no Toffoli? Quem votou ali no Alexandre de Moraes? Quem votou em algum ministro? Gilmar Mendes. Ninguém, Gilmar Mendes. Ninguém votou em ninguém ali. Eles não são nossos representantes para fazer leis em nossos nomes. Você como advogado, porque você tem tripla função, né? Ou talvez até mais. Porque, além de pastor, você é advogado e você é deputado. Muitos falam, sim, eu já tenho visto hashtag fora Toffoli, fora Gilmar Mendes. Isso tem algum valor? Tem, claro que tem um valor. É a pressão normal da sociedade. E existe, inclusive, um instrumento do impeachment de ministro do Supremo. Nunca aconteceu, mas existe esse procedimento. Então é normal que a população aí manifeste a sua vontade, a sua insatisfação com a leitura que eles fazem das leis que são discutidas e dos casos concretos que são debatidos ali. Então, nesse caso aí, o Senado é que vai julgar no caso, porque o Senado é que aprova, né? Na verdade, você diz o quê? O impeachment? O impeachment de ministro. O impeachment é recebido, tem que ser recebido ali pelas casas e aí ser julgado, ser votado, como é um rito normal do impeachment. Porque para ser ministro do Supremo, porque também a gente não pode isentar o legislativo disso, né, deputado? Porque se há indicação do executivo, há uma aprovação... Uma sabatina do Senado. Exatamente, do Senado. O ministro é sabatinado no Senado, mas ali, na sabatina do Senado, são abordadas questões técnicas. Jurídicas. Então, para ver qual é a formação, qual é o nível de entendimento, de profissionalismo do ministro para que ele ocupe aquele cargo tão importante. Eu sou a favor de um STF com mandato, né, que os ministros entrem, ele tem um mandato de 4 anos, com uma recondução de mais 4. Concurso, você é favorável ou não? Concurso para o STF eu acho complicado. Eu acho que tem que ser sempre por meio das carreiras, né, assim, sempre alguém escolhido no seio das carreiras jurídicas, e aí sim, com o tempo, um mandato definido, específico. Não dá para a pessoa entrar ali, o Toffoli, por exemplo, entrou ali novo, vai sair com 75 anos. Então é complicado. Vai ficar muito tempo lá. É muito complicado. Falando de escola, voltando para a escola sem partido, né, o nosso foco, algumas alternativas têm sido apresentadas, têm sido discutidas, algumas já implementadas. Eu quero discutir duas. A primeira delas, o homeschooling.
né, que tem uma discussão federal, mas também tem uma discussão estadual. Qual a sua leitura sobre homeschooling? Sou extremamente favorável ao homeschooling. Inclusive, o meu pai é o autor do projeto de lei que institui o homeschooling no Brasil. Isso tem que ser... Só para quem não sabe, seu pai é o deputado Lincoln Portela. Em Brasília, como deputado federal, ele ingressou com esse projeto de lei e está sendo discutido. Inclusive, o Supremo discute essa questão também. Homeschooling é uma forma de ensino, de educação dos filhos. Aí vou falar educação dos filhos, porque geralmente parte do pai, que faz com que a criança seja ali resguardada de alguns aspectos negativos na visão dos pais. Por exemplo, escolas de esquerda. O pai não tem acesso a outro tipo de ensino. Ele, então, assume a responsabilidade de ensinar o seu próprio filho. Ontem um rapaz me procurou, conversando comigo, falou que o professor dele, não lembro se foi de História ou Sociologia, falou que as pessoas não nascem homem ou menina. Não. Os pais é que condicionam a serem homens e meninas. Isso, essa é a ideologia. Colocam uma caixinha rosa com uma caixinha azul e tal. Isso. Eu fico pensando, e é um jovem que falou isso comigo. Isso é um perigo, porque é contrário ao que as escrituras dizem, né? Não apenas o que as escrituras dizem, mas o que a ciência diz. O que a ciência A diz. ciência diz o quê? Cromossomo XY é homem, XX é mulher. Não tem discussão a isso. Não tem o XYZ, que seria o do meio. Não existe isso. Cientificamente é uma balela você dizer que, né, existe aí o sexo, o gênero neutro. Não, de forma alguma. Isso é um absurdo. E quando você diz que isso está acontecendo nas escolas, é mais preocupante ainda. Assustador. Eu fui o responsável por retirar do Plano Estadual de Educação a ideologia de gênero em Minas Gerais. E isso foi, inclusive, a maior entrega do meu último mandato. Então, foram 4 anos de luta e nós retiramos totalmente do Plano Estadual de Educação. Então, hoje as crianças estão resguardadas, mas sempre acontece um caso específico aqui ali que a gente tem que monitorar. Os pais têm que denunciar, sendo escola estadual, é para a Assembleia? Para o Ministério Público. Ingressa no Ministério Público e também pode fazer uma denúncia à Assembleia Legislativa para que a gente levante a voz do cidadão. Outra alternativa que tem sido muito discutida e implementada, me disseram, pelo menos eu li, que o estado de Goiás tem assim, o maior número de escolas militares. A escola militar, ela é uma escola pública. Sim. Qual a sua visão sobre as escolas militares? Eu sou radicalmente a favor. Devem ser incentivadas. Não é militarizar todas as escolas públicas. É oferecer um número maior de escolas militarizadas para que os pais tenham a oportunidade de colocar os seus filhos lá. Hoje nós temos pouquíssimas em Minas Gerais. Então, eu sou a favor da ideia e apoio essa ideia na Assembleia Legislativa. O Colégio Legislativa. Tiradentes, por exemplo, que é da Polícia Militar, ele é ligado ao Estado, né? No caso, ao Estado, é um colégio público. É um colégio público ligado à PM. Uma coisa que a gente percebe é que há uma procura muito grande. Os pais colocam os filhos em cursinhos para ir para o colégio militar, né, do Exército ou para o Tiradentes, né? Exato, exatamente. Então, por isso que nós apoiamos essa ideia, de oportunizar aos pais uma forma mais tranquila de ter a opção de colocar os filhos na escola militar. Voltando então à questão, nós temos esperança de que nos próximos anos, 5 anos, talvez 4, a gente veja uma escola sem partido, escola pública sem partido? Sem dúvida. Nosso coração está repleto de esperança e nós torcemos para que a Lava Jato seja implementada no MEC. Né? O ministro da Educação já disse que vamos fazer a Lava Jato da educação no Brasil, a Lava Jato do MEC, e aí nós vamos desintoxicar a educação no Brasil. E no nível estadual? A Secretaria de Educação também vai ter uma lava-jato? Como é que é isso? Eu sou favorável. Nós temos que fazer aí nas escolas um grande mutirão para conhecer a realidade de cada escola em Minas Gerais. Eu recebo denúncias do estado inteiro. Meu Deus. De coisas terríveis acontecendo ainda. Meu desejo, deputado, é que a escola pública estadual seja a escola da minha época. Eu fiz exame de admissão para estudar no colégio estadual. E não me arrependo, foi uma alegria, né? Que a gente resgate, né? Sem dúvida. Nós temos ótimos profissionais. Era o melhor ensino, né? Era o melhor ensino. Eu espero que volte a ser. Vai voltar, com certeza. Quero agradecer muito ao deputado Léo Portela por ter conversado com a gente. Obrigado, meu querido. Sempre às ordens. Tá jóia. Muito obrigado também a você que assistiu essa conversa com o deputado Léo Portela sobre escola sem partido aqui no Mente Aberta. Eu te convido a continuar ligado aqui na Rede Super, sempre inspirando a sua vida. Um grande beijo no coração e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.